Boa noite, pessoal, tudo certo? Então, cá estamos novamente, Rubens e Ulisses, na segunda edição do Além da Barbearia. É isso mesmo, pessoal. E o nosso tema de hoje é autoestima masculina. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos a nossa convidada especial, Fábio Piroli. Fábio, por favor, se apresente para o pessoal de casa aí. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Fábio, sou psicóloga formada pela UNOESC, ali de Joaçaba, e eu atuo na área clínica há alguns meses. Me formei em janeiro, estou atuando na área clínica, e os meus primeiros pacientes, para minha surpresa, foram homens, e aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre autoestima masculina, bem-estar masculino, e os meninos fizeram um convite aí, e aí eu aceitei, né? Vamos lá! Vamos conversar sobre isso, então. Vamos conversar sobre isso. Então, Fábio, explique para nós, o que é autoestima? Autoestima é a imagem que o indivíduo tem de si mesmo, dos seus valores, das suas competências, a imagem que ele tem dos seus defeitos e qualidades, físicos, intelectuais, emocionais. Interessante. E o que você diria, assim, que a aparência física melhoraria na autoestima de um homem hoje, por exemplo? Então, a beleza, ela é muito valorizada hoje em dia, né? A aparência física, hoje em dia, existem inúmeros padrões de beleza aí que são impostos e atualmente os homens se cuidam muito mais do que antigamente. Embora ainda exista muito preconceito com relação ao autocuidado masculino, mas os homens hoje em dia eles se cuidam muito mais do que eles se cuidavam antigamente. Então, quando eles têm esse cuidado de cuidar da barba, cuidar do cabelo, vestimenta, eles se sentem mais confiantes. Existem pesquisas que falam por aí que hoje em dia na sociedade, ser bonito, estar bonito com uma boa aparência está relacionado com sucesso. Sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos. Porque quando você está se cuidando mais, você fica mais autoconfiante. Então, você é um profissional melhor, você é um amigo melhor, você é um namorado melhor. E você acha que tem fundamento esse pensamento? Eu acredito que sim, porque o autocuidado e a autoestima masculina não é algo que você vê ser comentado muito no mundo masculino. Existe um preconceito em cima disso, né? Até entre os próprios homens mesmo, né? Existe o preconceito, né? Exatamente. Quando você está conversando com um amigo, beleza, vamos se reunir, vamos num barzinho com os amigos. Dificilmente vocês vão conversar sobre como vocês estão se sentindo, como que vai a tua vida emocional. Porque isso já remete a um homem mais frágil, né? Mais fraco. Vulnerável? Vulnerável. Vulnerabilidade é a palavra. E aí, a figura masculina, socioculturalmente, ela é cobrado que o homem tem que ser homem. O homem não chora, o homem não tem sentimento, o homem não fala, se ele tá triste ele não fala, ele não se expressa, ele não pede ajuda. E quando esses homens hétero, né, começam a se cuidar, eles começam a ser caçoados, tirar sarro, né, os amigos tiram sarro. Tá se cuidando, nossa, tá fazendo barba toda semana, tá virando... O que você tá virando? E na verdade não, né, na verdade é só um autocuidado que é necessário e faz bem, porque independente do assunto autoestima masculina ser ou não citado entre grupos masculinos, grupos de homens, falando aqui de homens hétero, né? Heterossexuais, que tem esse preconceito ainda. Então, mesmo que eles não falem sobre a autoestima, ela tá presente na vida de todo mundo, sendo ela baixa ou alta. Vai muito do amor que a pessoa tem por si mesma de se cuidar, né? Às vezes eles pensam que a pessoa por estar se cuidando tá virando mariquinha, né? Ou usando esses termos, essas coisas para falar alguma coisa sobre isso. Mas a verdade é que a pessoa tá se amando, né? Ela tá cuidando do próprio corpo e do tempo dela, né? Que é onde ela vai morar pro resto da vida dela. Exatamente. E o autocuidado é muito importante. Que a gente vê uma diferença muito grande. Por exemplo, mulheres. É muito falado sobre o autocuidado feminino. Vai no salão, faz a unha, pinta o cabelo, vai fazer uma hidratação. A mulher toda semana faz isso, tem esse cuidado, né? Desde sempre, muito tempo. E aí o homem
ele começou a fazer isso também. E aí os homens que começaram a fazer isso perceberam que eles se sentem mais seguros. Se sentem mais bonitos também, né? Mais bonitos. E quando você se sente mais bonito, você se sente mais seguro para se comunicar, você se sente mais seguro para... numa entrevista de emprego, se você tá com uma aparência boa, você vai se sentir mais seguro do que se você for com a barba mal feita, com o cabelo bagunçado. Desde a primeira impressão que tu causa nas pessoas, né? Por estar se cuidando mais. Exatamente. Quantos clientes às vezes a gente atende aqui, e aí termina o corte e se fala assim, nossa, já dá uma diferença, né? Fazer a barba já, nossa, olha, já tirou aquele negócio, tá muito comprido, meu Deus. Dá pra ver que eles estão começando a se cuidar mais, a perceber mais isso. E antes não tinha isso, antes era tipo, cada 2 meses ia lá, só tirar um pouco dos lados e em cima o pouco e só pra baixar a juba. E pronto, não tinha muito esse cuidado, né? Agora tá mudando bastante isso. E existe uma diferença entre você só ir cortar o teu cabelo ou fazer tua barba, por exemplo, porque é uma obrigação, ou porque a tua mulher falou que teu cabelo tá feio, e você tirar um tempo pra você ir cuidar de você. Você tá tirando um tempo pra isso, você marcou o teu horário, você vai ir lá, você vai fazer tua barba, depois você vai sentar ali, vai tomar uma cerveja, vai cuidar de você, vai curtir tua própria companhia, né? E muitos homens ainda não fazem isso, mas isso é muito importante para a autoestima deles. Aí a gente pode entrar em vários âmbitos, né? Homens que se cuidam mais, hoje em dia, que têm esse autocuidado, eles se sentem muito mais seguros nas relações interpessoais deles, tanto no trabalho quanto em relacionamentos afetivos, porque, poxa, minha namorada se cuida pra caramba, e eu não me cuido? Vou me cuidar também? Porque se ela se cuida, ela quer que eu me cuide? Uma lógica, né? É uma lógica. E aí, até essa questão. Hoje em dia, os relacionamentos, antigamente tinha ideia, né? De que você conhecia alguém e você ficava com essa pessoa pro resto da tua vida. E hoje em dia não existe mais tanto, né? Então, os relacionamentos, eles têm que ser cultivados. E o interesse das mulheres nesses homens também tem que ser cultivados. Então, o homem começou a se cuidar, porque o homem moderno, né? Ele começou a se cuidar porque ele tem que manter o desejo das mulheres nele. Porque senão ele não vai se cuidar e aí ele vai ser desleixado e aí outras pessoas que se cuidam mais vão chamar mais atenção. Então ele tem que se cuidar. Consequentemente afilando, exatamente. Até porque a mulher não é obrigada a se cuidar, a cortar o cabelo, a fazer a unha, a passar maquiagem, a comprar roupa, fazer um monte de coisa e cuidar de si. E ficar com o cara ali que fica lá sentadão no sofá, assim, com calção de jogar bola, sem camiseta, cerveja na mão ali, acabava por fazer, cabelo descuidado, né, cara? Às vezes até, tipo, sobrancelha, hoje em dia a gente vê que tem bastante homem que tá começando a fazer também, a se cuidar, tirar aqueles pelos que tem aqui entre o nariz, assim. Então, tipo, ela vai perdendo interesse, querendo ou não, vai deixando de amar, às vezes, a pessoa por conta disso, né, cara? Vai perdendo interesse naquela pessoa porque ela vê que ela merece, às vezes, alguma coisa melhor do que isso. Ela não merece uma pessoa que às vezes não se cuida e não se ama pra amar ela, né? E também tem a questão da insegurança, né? Quando o homem não tá se cuidando, e aí ele começa a se relacionar com uma menina, jovens e tal. Começa a se relacionar, os dois jovens, a menina tá sempre se cuidando, o cara é meio desleixado. No começo tudo é lindo, né? Só que aí o cara começa a reclamar, poxa, toda semana ela tá indo, nossa, ela tá sempre indo no salão, nossa, ela tá sempre comprando roupa nova, nossa. E ao invés de reclamar, por que os homens não começam a cuidar de si mesmos também? Porque a mulher quer continuar bonita, a mulher quer continuar se cuidando, a mulher quer continuar se amando. E aí, se o homem não fizer isso e não se amar, por que ele vai receber esse amor? Por que ele vai receber essa admiração? Na tal da reciprocidade, né? Exatamente. Tu tem essa ideia de se amar, mas tu também espera da pessoa que ela se ame para vocês conseguirem conviver, né? É porque se você não se ama, se você não se admira, se você não cuida de você, você dá a entender para as pessoas que as pessoas não precisam cuidar de você, que as pessoas não precisam te admirar, que as pessoas não precisam te amar. Então é importante cuidar de si mesmo. E querendo ou não, exige uma mudança social mesmo, assim. Que pode começar por vocês dois que são homens e que estão aqui trabalhando e atendendo homens. Quando vocês estiverem em rodas de amigos, que os amigos de vocês começarem a falar sobre sentimentos,
sobre como eles se sentem, sobre como eles gostariam de se sentir, ao invés de tirar sarro, acolher isso e começar a entender que falar sobre sentimentos também é coisa de homem. E muito pelo contrário, tem que ser muito homem para falar sobre sentimentos. Ah, porque não sei o que, eu não vou falar que eu tô triste, eu não vou falar que eu fiquei triste porque eu levei um pé na bunda, porque eu tenho ciúme. Cara, você tá triste sim, você tem que ser vulnerável. Tem que ter aquela imagem do cara forte, não, me deixou, mas tudo bem, eu vou pras próximas agora, é isso aí. Exatamente, né? Tem toda essa visão. E não precisa ser dessa forma, né? Existe muito um negócio de masculinidade tóxica hoje em dia. Eu tenho que ser inabalável. Não, você não tem que ser nada. Você tem que gostar de você do jeito que você é. Você tem que aceitar as suas qualidades e os seus defeitos. E você tem que aprender a cuidar de você e ser a tua melhor versão. E hoje em dia eu vejo que quanto mais os homens procuram isso, é visível que quanto mais o homem se cuida, mais o homem procura se desenvolver, né? Ele se torna uma pessoa mais atraente. Ele acaba sendo referência também, né? Sim, com certeza. Por exemplo, sei lá, uma personalidade que hoje as pessoas falam muito, Thiago Negro da vida. O cara faz sucesso pra caramba e olha a imagem dele. Ele tá sempre com uma imagem bonita, ele tá sempre bem vestido, barba feita, cabelinho arrumado, cabelinho na régua, né? Então essa busca pela autoimagem masculina, hoje, por desenvolver isso, é muito importante. Mas a autoestima não fala só sobre autoimagem, sobre a forma física, né? Fala sobre tudo, então. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do emocional, desenvolver uma boa comunicação, uma boa postura. É que a autoestima, na verdade, não é só aparência também, né? Não. Muitas pessoas, às vezes, pensam que a autoestima é só tá bonito. Não, a autoestima vai muito além disso. Vai, às vezes, você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, então é porque você tem uma autoestima boa. Você acredita que é capaz de fazer aquilo. Não tá só na aparência mesmo. E aí, quando você acredita que você é capaz, quando você reconhece os teus valores, reconhece as tuas qualidades, sabe o quanto você se dedica para fazer o que você faz de uma forma correta e se posicionar e se comunicar, você passa essa imagem, você transparece isso. E aí as pessoas vão confiar mais em você. Então, falar de autoestima masculina é uma coisa que, até como na parte clínica mesmo, assim, as pessoas, os homens que procuram a psicoterapia, eles procuram por N questões, menos por causa da autoestima. Mas a autoestima sempre surge. Sempre é um ponto. Porque por que meus relacionamentos não dão certo? Porque eu não cuido de mim, porque eu não tenho autoestima, porque minha autoestima tá lá no pé. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tem capacidade para isso, que não tem capacidade para aquilo, que não mereço tal coisa. E aí a gente começa a trabalhar autoestima, começa a trabalhar autoconhecimento, e aí o cara vê que, poxa, peraí, mas eu sou legal, eu tenho essa e essa qualidade, então... É falta de confiança em si mesmo. Falta de se conhecer. E outra coisa que eu ia falar agora, autoconhecimento, né? Uma coisa que as mulheres buscam muito e os homens agora que estão começando a buscar, né? Mas autoconhecimento é super importante. Como que você vai saber o que você precisa desenvolver em você se você não se conhece? Você não sabe o que você tem de qualidade, nem o que você tem de defeito direito. Você só vai empurrando tua vida com a barriga. O tempo inteiro. E aí você não para pra pensar quem é você. O que você realmente gosta. O que você realmente quer pra tua vida. O que você gosta em você e o que você não gosta. O que você precisa mudar e o que você acha que tá bom. Nessa é uma revolução que vem acontecendo e que ainda tá acontecendo e que tá em andamento ainda, né? Então qual será que foi, tipo, o pontapé inicial mesmo dessa mudança, assim? Quando a coisa começou a mudar, quando os homens começaram a se cuidar, quando deixaram de ser caçoados porque iam lá fazer a sobrancelha, quando o cara começou a ir mais seguido na barbearia, quando que começou a surgir isso? Será que foi, tipo,
meio que junto com a revolução das mulheres, digamos assim, de conseguir mais espaço ali no meio da sociedade? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Porque antigamente as mulheres, elas eram educadas e ensinadas que elas precisavam crescer, se comportar, serem boas mulheres para serem escolhidas por um homem, e que sorte se eu for escolhida por um homem, e aí eu vou fazer de tudo para segurar esse homem na minha vida, porque eu fui escolhida, cara, eu tive a sorte de não ser encalhada. Antigamente era isso, né? E aí veio o movimento feminista e tal, que acho que esse é assunto para um outro vídeo, mas só para passar por cima, assim, né? E as mulheres, elas começaram a entender que elas também podem escolher e não precisam ficar esperando serem escolhidas. Elas podem escolher estar em um relacionamento ou não. Elas podem escolher o que elas merecem e o que elas não merecem. E aí os homens começaram a ver que, opa, peraí, se eu não me cuidar, eu vou ficar encalhado. Né? Aí eu vou ficar pra trás. O jogo virou, né? E aí eles começaram a, né? Porque a mulher hoje em dia ela é muito mais independente. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram essa semana sobre isso, quando eu tava estudando um pouquinho pra gente vir aqui conversar, né? As mulheres hoje, elas são muito independentes, né? Então, ainda tem muito homem que tem a cabeça fechada, que é muito machista, e que pensa assim, não, mulher que é muito independente, muito livre, não é mulher pra mim. Por quê? Porque você é inseguro? Que você não cuida de você, porque você não sabe do teu potencial, e aí você não tem culhão para estar do lado de uma mulher que sabe o que ela merece? E aí por isso que os homens começaram a... Opa, vamos acordar. É aquela coisa, né? Você só tem medo que a pessoa que está do teu lado acabe escolhendo outra pessoa quando você acredita que ela merece algo melhor do que você. Aí você começa a temer. Exatamente. E tem muito... também do patriarcado, de que o homem sempre teve muito o controle das situações, né? E aí, com a Revolução Feminista, os homens começaram a perder o controle. E aí a autoestima deles começou a ficar abalada. Porque eles sempre tiveram, historicamente, a autoestima do homem era muito maior do que a das mulheres, porque eles eram empoderados, eles eram o centro de tudo. Eles não precisavam cortar o cabelo todo mês para conseguir ter um relacionamento com uma mulher. Eles podiam ser desleixadas porque elas iam querer do mesmo jeito. Porque eles eram os empoderados mesmo. Né? Elas precisavam deste relacionamento para serem validadas. E hoje em dia as mulheres não precisam mais. Então os homens, eles pararam e, acredito eu, que começaram a perceber, poxa, então se elas... Hoje elas têm liberdade para escolher estar ou não em relacionamento. Elas não dependem mais financeiramente, emocionalmente, nada de homem, né? Então, aí, opa. E, claro, aqui a gente tá falando de homens heterossexuais, que eu acredito que é a categoria, né, masculina que ainda tem preconceito com a autoestima masculina. Né? Que ainda tem alguns que têm esse preconceito de não se cuidar, de... Ai... Os heterotops. Isso aí, os heterotops. Não queria falar desse jeito, mas já que você falou, os heterotops, né? Que chegam e acham, eles nascem, crescem e acham que eles continuam sendo o centro de tudo, que eles têm o domínio de tudo, e aí quando eles percebem que não, também a autoestima deles vai. E aí quando a autoestima da gente cai, é que a gente percebe que a gente precisa cuidar dela, que a gente precisa prestar atenção. Porque muitas vezes a autoestima sempre foi boa, né? Tava tudo certo. E aí quando cai... E aí quando cai, o cara vai ter duas opções, tecnicamente, que é muito comum dos homens. Inclusive eu vi no livro que você me indicou lá, que é ou ele se fecha e foge, ou ele se torna agressivo. Começa a ter raiva, começa a brigar, porque ele não sabe enfrentar aqueles sentimentos que ele tem e enxergar as coisas de uma forma diferente. Aí isso se torna um problema, porque a pessoa vai ter uma depressão, ou às vezes a pessoa vai bater na esposa, vai agarrar alguém na rua, vai cometer alguma coisa assim. Né? Ela tenta, através da intimidação, suprir a autoestima dela. É porque quando a autoestima do homem que não sabe lidar, por exemplo, com as suas emoções, ela tá baixa, ele tá enfrentando algum problema, às vezes conjugal, às vezes um problema financeiro, um problema profissional,
Então, esse homem, ele não sabe como lidar. Porque, historicamente, eles não foram ensinados a lidar com as emoções. Eles foram ensinados a se blindar delas. Não, eu não tenho emoções. Eu sou um pedaço de pedra. É aquele negócio, né? Às vezes o cara, tipo, poxa, eu tô triste por causa disso. Sei lá, um exemplo, que eu fui demitido do trabalho. Tô triste por causa disso. Não, mas eu não posso ficar triste. Tem que ir achar outro emprego e é isso. Você às vezes não se questiona, tá, mas por que eu tô triste por causa disso? Tá, mas será que eu não podia fazer isso aqui então, certo? Não, é sempre só tem que ir isso aí, seguir em frente e tal. Você não tem que entender por que você está passando por aquilo, por que você se sente daquela forma. Às vezes falta aquela pausa para a reflexão. É. E aí, quando você para refletir, para entrar em contato com os teus sentimentos e emoções, a gente entra na parte da vulnerabilidade. Estar vulnerável. Para o homem, claro, para mulheres também é difícil estar vulnerável. Ninguém gosta de estar vulnerável. É uma coisa difícil, a gente foge disso. Mas falando do masculino, estar vulnerável é motivo de piada, é inapropriado. É algo quase que proibido no universo masculino em alguns aspectos, né? E aí você se permite chorar. Porra, chorei na frente do meu amigo. Fiquei vulnerável. Ele vai zoar com a minha cara. No outro dia vai mandar mensagem no grupo e vídeo pra todo mundo. Exatamente, né? E vulnerabilidade... porque ser vulnerável é fraco, né? Tem muito essa ideia que estar vulnerável é fragilidade. E muito pelo contrário. Você estar vulnerável, você se permitir ser vulnerável, precisa de muita força. Porque hoje em dia, ainda existe, além de tudo, masculinidade tóxica, né? Existe também uma positividade tóxica em cima de redes sociais e tal. E não só em cima dos homens, em cima das mulheres também, não. Tem que estar sempre bem, energia positiva, good vibes, né? Você não pode ficar triste agora. Não pode ter um dia ruim. Até tem uma coach, né, que tem na internet aí de relacionamentos, que ela diz que não, porque a mulher não pode aparecer feia na frente do homem, porque ela tem que estar sempre de unha feita e não sei o que, cabelo arrumado e não sei o que. Cara, se for ver no dia a dia, na realidade, você não vai ver a tua mulher sempre arrumada, assim. Essa não é a realidade das coisas. Isso é uma coisa totalmente distorcida. E aí, às vezes as pessoas vão lá e consomem esse tipo de conteúdo e acham que as coisas têm que ser daquela forma para dar certo e acabam se frustrando porque não dá certo. Porque isso não existe. E aí, coach de relacionamento, coach disso, coach daquilo, eu sou suspeita em falar, né, cara? Poxa vida, coach de relacionamento que te vende uma receita pronta, coach de autoestima masculina ou feminina que te vende uma receita pronta de como você ser como você ter um relacionamento de sucesso, ou como você ser uma mulher empoderada, ou como você ser um homem alfa, macho, alfa. Não existe uma receita pronta, cara. Ninguém sabe os traumas que você tem, ninguém sabe as fragilidades que você tem. Não existe uma receita pronta. Então, para você ser um homem que tem uma autoconfiança boa, que seria esse homem alfa, que dizem por aí, você tem que trabalhar individualmente com você mesmo. O que você tem de fragilidade para ser trabalhado? Porque não é feio você ter trauma e fragilidade. Não tem nada de errado nisso. Todo mundo tem. A diferença é que algumas pessoas procuram ajuda para trabalhar esses traumas, para que eles parem de atrapalhar a vida, e outras continuam no negacionismo, negando que precisam de ajuda, achando que são os donos da razão, que são os super-heróis, que são os imbatíveis, e aí ficam na mesmice, né? Mas se você não entrar em contato com as suas emoções, não entrar em contato com as suas fragilidades, vulnerabilidades, traumas, a tua autoestima, ela vai sendo minada, a tua autoimagem, ela vai sendo minada por essas coisas negativas, e aí vai chegar um momento que você vai estar, empurrando tua vida com a barriga, porque você não sabe mais quem você é, você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você não gosta, você não sabe o que você gosta em você e o que você não gosta, você só vive. Vive do jeito que os teus amigos acham que você tem que viver, do jeito que a esposa, a namorada, acha que você tem que viver. Do jeito que as redes sociais exigem que você viva. Exatamente. Um padrão que não existe, né? Um padrão inalcançável. Então, uma coisa também para a autoestima masculina que eu acho que é uma dica prática se a tua autoestima tá
meio baixa, você tá se comparando demais com outras pessoas que você tá vendo ali nas redes sociais, silencia essas pessoas, para de seguir, cuida do conteúdo que você consome, para de consumir conteúdo que fala que para você ser um homem autoconfiante, você tem que agir de forma A, B e C. Você não tem que agir de forma A, B e C. Porque... O famoso homem Peaky Blinder, né, cara? Frio calculista. Isso Meu aí. café da manhã é um cigarro. E aí você vai... tá seguindo porque eu tenho que ser assim, assim, assado, pra eu ser um homem atraente. Não, cara, você tem que ser você mesmo, gostar de você mesmo. A partir do momento que você souber quem você é, gostar de você mesmo, você vai ser mais autoconfiante. E aí essa autoconfiança vai transparecer. As pessoas vão perceber isso. E aí você vai atrair pessoas que gostam de você pelo que você é e vão te respeitar por isso. Exatamente. De uma forma autêntica, né? Não de uma forma que... um bonequinho que todo mundo... Não aquelas máscaras assim querendo esconder alguma coisa. Exatamente. Eu tava dando uma olhada em alguns conteúdos de redes sociais e tal essas últimas semanas, e a procura por cuidados estéticos e até procedimentos mesmo, não só cuidado com barba e cabelo, mas procedimentos estéticos, com botox e etc. por homens, cresceu muito, né? E isso é bom, isso é ruim? Até que ponto? Existem dois lados, né? É muito bom quando o homem começa a se cuidar, mas é muito ruim se ele está tentando alcançar um padrão que ele não precisa alcançar. Então, a gente não está aqui hoje para falar que você tem que alcançar um padrão e seguir esse padrão. Mas sim para mostrar que tá tudo bem você cuidar de você. Tá tudo bem você ter um horário toda semana aqui no Decog marcado. Porque... é autocuidado, você tá tirando um tempo pra você, pra cuidar de você, pra olhar no espelho no final ali e falar, com a barba feita eu fiquei mais bonito. Quantos homens têm dificuldade de olhar no espelho e falar que se amam? Vocês já fizeram isso? Tentamos. Porque é muito importante vocês olharem pro espelho e conseguirem falar o que vocês amam e o que vocês admiram em vocês. Nós mulheres fazemos isso. A maioria. Principalmente quem procura, assim, autoconhecimento, desenvolver, assim. Então, parece que é uma coisa boba, né? Ai, que bom falar que eu me amo. Mas dá uma diferença. Às vezes a gente fala tudo que ama as outras pessoas ao redor e esquece de falar pra gente mesmo. Você consegue olhar pro Rubens e falar o que você admira nele, mas você consegue olhar pra você e falar o que você admira em você? E vice-versa. Rubens pro Ulisses e pra si mesmo. É uma coisa difícil. E você que está em casa, consegue? Você consegue olhar? Pra Vamos você. passar por essa agonia sozinho. Coloquei vocês em maus lençóis, né? Isso é realidade mesmo. Acho que faz muito parte de você entender muito quem você é. Confiar em quem você é também. A autoestima é isso, na verdade, né? Você se enxergar sendo como você é e sabendo quais são as suas qualidades, defeitos, o que você é bom, o que você não é, o que você gosta, o que você não gosta. Não é assim, ele falou antes, não é só da aparência, né? É muito mais sobre si mesmo, é autoconhecimento. Autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é uma palavra que está bem manjada aí nas redes sociais, mas é muito, muito importante, né? Buscar o autoconhecimento. Você saber se você realmente gosta de ter barba grande ou você está tendo barba grande só porque tá na moda. Tá na moda. Porque eu quero ter uma barba lenhador, daquele cara que posta stories não sei o que lá. Aí você vai pra parte de tu imitar e não se aceitar. Exatamente. Não ser, como é que posso dizer assim? Autêntico. Exatamente. E aí não tem nada a ver com você não se inspirar, né? Porque eu, por exemplo, eu me inspiro em várias psicólogas. Mas eu não deixo a minha autenticidade de lado, né? Então você se inspira num cara e o cara tem um cuidado enorme com a barba. Nossa, eu acho a barba dele muito massa, eu queria ter a barba igual a dele.
Tá, mas você já se olhou no espelho com barba e sem barba? Você tem certeza que você gosta da tua barba assim? Você tem certeza que você quer manter a barba ralinha ou você quer ter a barba mais comprida igual a do Rubens? Mas você tem a barba ralinha porque alguém te disse que você ficava bem assim. Quem que é esse alguém? O que tem a ver com a tua vida? Qual que é a tua opinião? Acho que é mais interessante você ir lá e ver o cara que, pô, tá cuidando da barba dele, faz sempre certinho, então, pô, vou cuidar da minha também. Aí vai lá e no espelho, pô, acho que a minha, eu gosto que ela fique assim, mas acho que tem que deixar o desenho não sei o quê. Aí você começa a usar como referência, não imitar só e copiar. É porque tem muito também, falando de diferença de salão feminino para barbearia, né? Para um lugar que os homens vão ser atendidos. Quando eu mudei meu cabelo, eu cheguei no salão e falei assim, eu queria uma cor assim, um corte assim, assim, várias referências. E às vezes vocês vão ter clientes que vão chegar aqui e vão falar sempre, só passa, só corta aí, só. Vocês têm mais propriedade para falar. A gente consegue ver nitidamente isso porque a gente tem os dois extremos. A gente tem clientes que se cuidam, que vêm aqui com uma referência, eu acho que se fizer desse jeito aqui, vai ficar mais massa. Queria deixar o corte mais quadrado, que fica melhor no meu rosto. E vem o cara que fala assim, baixa um pouco aí. Tá, mas quer fazer como? Baixa um pouquinho no lateral, tira um dedo assim. Sempre assim, né? E a gente consegue perceber essa diferença, porque assim, essas pessoas que elas simplesmente cortam o cabelo por cortar, elas vêm cada 2 meses. E as pessoas que se cuidam, não, elas cada 15 dias. Já sei um pouquinho o corte ali, não é assim que é pra ficar. Quero que fique mais baixinho. Sumiu o fade, tem que voltar já. Tem que deixar o cabelo na régua de novo, porque ele gosta de estar com a aparência dele boa. Ele se sente bem com isso. E eu acredito que além de ser um preconceito, assim, né, com relação ao autocuidado masculino, é uma coisa muito ainda existente no mundo. Mas se a gente for falar de região, a nossa região aqui é uma região muito conservadora. Então existe muito preconceito, muito preconceito com o homem que se cuida, que tá ali sempre, né? E, cara, eu vejo assim, eu tenho pacientes que não tem problema nenhum em falar que fazem terapia, né? Do sexo masculino. Mas eu tenho pacientes que ficam, meu Deus, eu faço terapia online com você porque eu faço aqui em casa e ninguém sabe que eu faço. Porque é feio. Nossa, você vai na psicóloga. Nossa, você viu lá que o Pedrinho tá fazendo terapia? Que será que deu? Ele tá ficando maluco? Será que, nossa? Né? E não, né? Meus pacientes não estão ficando malucos. Eles só estão cuidando deles, da saúde deles, estão se desenvolvendo, se tornando a melhor versão de si mesmos. E... maluca quem não se ama. Maluca quem não se ama. Maluca quem não cuida de si, né? Eu acredito muito nessa geração, assim, mais da nossa geração pra baixo, assim, que vai trazer muito desse autocuidado e cuidar da aparência física, cuidar, né, definir um estilo de cabelo que você gosta, definir um estilo de barba que você gosta. Definir o estilo de barba que você gosta, definir o estilo de cabelo que você gosta, o estilo de roupa que você gosta de usar, e cuidar da tua saúde mental, cuidar da tua autoestima. Tudo isso é cuidar da tua autoestima, né? A gente vê às vezes também que as mulheres, por exemplo, elas fazem o preventivo, são exames médicos, né, que é o preventivo e tal, vão ao ginecologista, estão sempre cuidando da saúde, né, deu alguma coisa, beleza. Agora, vou usar como exemplo, assim, por exemplo, as pessoas mais velhas, às vezes, da minha família, assim, por exemplo, tô com dor de cabeça e febre, não sei o quê, tô com dor no joelho, não sei, tô com muita dor na barriga, nas costas, não sei o quê. Mas deixa, isso não dá nada. Vamos no hospital lá fazer um exame. Deixa, isso aí passa. Se amanhã não melhorar, eu vou. Não, se amanhã melhorar, eu vou. Tipo, não tem esse cuidado. E esse cuidado também é importante. Esses tempos atrás, falei pra minha mãe que eu queria ir no médico lá. Ela falou, o que aconteceu? Não aconteceu nada, só queria ir lá pra fazer um exame, pra ver como é que tá a minha saúde, fazer um hemograma lá mesmo, só pra ver como é que tá, né? Ela ficou me dando meio assim, será que é o Ulisses ou é um alien que aconteceu dele? O que tá rolando? Né? Ainda tem esse preconceito até nisso mesmo, né? Até nesse próprio cuidado até com a saúde mesmo, que é uma coisa que
independente de sexo, todo mundo tinha que ter, né? E ir ao médico com frequência para saber se está tudo bem, como forma preventiva e não, né, só depois que você já está doente, é um autocuidado. Cara, tem muitas coisas que podem ser momentos de autocuidado masculinos, porque feminino a gente vê muito falar, né? Mas masculino não, mas tem muita coisa que pode ser momentos de autocuidado masculino e que as pessoas não que os homens não tornam momentos de autocuidado. Por exemplo, autocuidado de ir tomar uma cerveja no barzinho com um amigo. Isso é autocuidado. Porque ele tá cuidando da vida social dele. Ele tá saindo de casa pra conviver com um amigo que ele gosta, que ele tem um carinho. Pode falar carinho aqui agora. Dá pra falar carinho? Estamos falando sem preconceito. Deus que... É porque assim, dá pra tem carinho, dizer que tem carinho por um homem, dá pra dizer que ama o amigo, né? Dá pra abraçar o amigo que não tem problema. E aí você vai tomar uma cerveja com teu amigo, ou vai tomar uma cerveja sozinho, sozinho em algum lugar e prestar atenção, sei lá, nas pessoas ao teu redor. Pega o carro e vai dar uma volta, escutar a música que você gosta. Um momento de autocuidado, você tá fazendo uma coisa que você gosta. É aproveitar a própria companhia. Exatamente. E o aproveitar a própria companhia não é aproveitar a própria companhia só assistindo um filme ou jogando videogame que você está concentrado naquilo. Mas realmente ficar em silêncio com você mesmo. Mas eu digo assim, por exemplo, por mim. Eu até um tempo atrás, eu não ia almoçar sozinho no restaurante. Eu, sei lá, tinha vergonha. O que vão pensar? Eu tô sozinho, ó. Uhum. Hoje eu vou com a maior alegria lá, sento, pego meu prato, fico comendo, despreocupado. Coloca um Chaves no celular. Normalmente fica pau. Mas é curtir os momentos a sós também curtir você mesmo, né? Também é curtir a tua própria companhia e autocuidado. E aí, cara, autocuidado é muito importante. Então, sou homem, moro sozinho e tal. Eu como qualquer coisa e eu bebo e eu fumo e nananã e... Tá, mas você já parou pra pensar que se alimentar bem é estar nutrindo o próprio corpo e é estar cuidando de você mesmo? E é só uma coisa consequência da outra, né? Exatamente. Então, o cara que às vezes come qualquer coisa, não se importa com isso e tal. Você vai ver, se ele parar pra fazer uma sessão de psicoterapia, ele vai ver que tipo, ele nem sabe o que ele tá fazendo da vida dele. Só tá empurrando com a barriga. Só existindo. Ele tá indo trabalhar, tá indo pra casa, tá comendo o que tem pra comer. Às vezes o cara gosta do macarrãozinho a molho branco ali e nunca faz pra ele mesmo, porque ele nem se liga que ele gosta, nem tá aí pra isso e só faz um miojão. Exatamente. E aí ele não tá cuidando dele mesmo. Ele não marca horário aqui na barbearia. Ele vai postergando. E aí ele tem um compromisso no almoço de domingo, vai conhecer a sogra nova, vamos cortar o cabelo. Entendeu? É esse negócio de tipo, não, eu tenho que cortar o cabelo porque eu tenho algum evento, alguma coisa pra fazer. Não, você tem que cortar o cabelo pra você, não porque você vai sair no evento e vai ver outras pessoas e porque elas vão te ver. Exatamente. Não é... Você tem que ser o motivo pra se cuidar, não as outras pessoas. E fazer esses momentos de autocuidado pode parecer bobagem a primeiro momento, mas a longo prazo, quando você começa a cuidar de você, começa a curtir sua própria companhia e começa a perceber que talvez as tuas emoções estão um pouco bagunçadas e você precisa aprender a lidar com elas, ou você precisa desenvolver alguma habilidade que você não está conseguindo sozinho, vai fazendo a diferença, sabe? E aí, vamos quebrar um preconceito sobre terapia agora. Só vai na terapia quem tem problema. Não, cara. Às vezes você quer ser uma pessoa que se comunica um pouco melhor para conseguir vender melhor o teu trabalho, você não sabe como. E você não tá conseguindo sozinho. Você já fez 1000 cursos com gurus do marketing e você não sabe como. Procura uma psicoterapia. Você vai desenvolver uma habilidade social dentro da psicoterapia. E aí você vai se comunicar melhor.
você vai ter mais autoconfiança, né? E não é feio procurar ajuda, não é feio tirar um tempo para você, não é feio você ter um dia da semana que você vai almoçar sozinho, não é feio você ter um dia da semana que você vai cortar teu cabelo, não é feio você ter um dia da semana que você tira para fazer uma janta gostosa para você tomar tua cervejinha ou teu vinho, né? Isso é você cuidar de si mesmo. E hoje em dia é muito importante que os homens façam isso cada vez mais. Porque se você, como homem, não começar a desenvolver isso, vai começar a ficar para trás. E vai começar a ficar frustrado. E vai começar a entrar em depressão. E aí, só pra baixo, né? E aí eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que nesses pontos as pessoas começam a partir para outros meios, alcoolismo, drogas e afins. É o que vocês até comentaram antes, né? Eles começam a se tornar violentos, eles começam a achar formas de fugir disso, né? E aí fuga, álcool, cigarro, outras drogas, né? Jogos, né? Vícios em jogos, apostas, vício em pornografia. Então, Todo final de semana tem que ir na casa das primas. no caso das primas, pra eu alimentar o meu ego, porque eu tô com o ego ferido, né? Tô com o ego ferido. E aí, o ego é uma coisa muito engraçada, se a gente parar pra pensar, né? Porque a autoestima do homem moderno hoje, que ainda não tá se cuidando, ela tá ficando mais baixa porque o ego dele vai ficando ferido, né? Conforme ele vai passando por situações e afins. Poxa, ele tá no ambiente de trabalho e ele trabalha super bem, ele sabe muito sobre o assunto ali que ele precisa dominar para aquela função, mas ele não sabe se comunicar, ele não sabe mostrar para os chefes, para os superiores que ele sabe sobre aquilo. E aí o colega dele, que talvez nem tenha tanto domínio que ele, mas tem comunicação, tem autoconfiança, sobe de cargo. E aí ele vai. O ego dele fica ferido. Aí ele tá saindo com uma mulher e a mulher é super independente. E o cara, ele fica com um ciúme bobo, uma insegurança boba. Ele, não vou assumir relacionamento com ela, porque Deus o livre. E já começa a ter outras impressões que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, aí o ego dele fica ferido de novo, né? E aí a autoestima vai caindo. E a ideia é a gente trabalhar essa autoestima antes que ela esteja lá no dedão do pé, né? Que a gente resgate e cuide dessa autoestima e dessa autoimagem antes que ela esteja fragilizada. Depois que está fragilizada é mais difícil. Não é impossível? Não, não é impossível, é muito possível. Mas é mais difícil. O processo é mais trabalhoso. O processo é mais demorado, né? Seria isso? Vamos conversar então aqui sobre aspectos que seriam autocuidado e que às vezes os homens têm preconceito. Por exemplo, o homem saber cozinhar e gostar de cozinhar. Ainda tem gente que vê isso como algo errado, por exemplo. O cara, por exemplo, mora sozinho, mas daí não lava uma roupa porque lava roupa é coisa de mulher. Não faz comida porque fazer comida é coisa de mulher. É a mulher que pilota o fogão. Eu não vou varrer e passar um pano na minha casa porque isso é coisa de mulher. Então, depois dos problemas técnicos, voltamos agora para encerrar o quadro Além da Barbearia. Agradecer a presença da Fabi. E a minha presença você não vai agradecer? Sandra! É isso então. Gente, me sigam no Instagram, psi.fabianapiroli ou psifabianapiroli. Vai estar na descrição para não ser nem o meu user do Instagram. E depois vai estar na descrição também. Precisando de terapia? Me chamem. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre as coisas que foram faladas no vídeo também, podem me chamar, eu respondo vocês lá no direct, a gente conversa, troca uma ideia. Vale a pena lembrar, como a gente conversou hoje aqui, a autoestima masculina não é só sobre beleza, mas também sobre cuidado com a saúde,
Então, se às vezes você tem algum problema ou acredita que não está se sentindo tão bem, vale a pena você buscar ajuda, né? Porque é aquele esquema que a gente conversou até. Não é porque você vai mostrar que está vulnerável ou que não está se sentindo bem que você vai deixar de ser homem por causa disso. Pelo contrário, você tem que ser muito homem para bater de frente com isso e dizer, não, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso. É isso aí. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Eu que agradeço o convite, gente. é nóis. Fico à disposição aí. E é isso aí, pessoal. Até mais. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!